Zoologia, tenho o prazer e a honra de receber o professor Nélio Biso, o segundo dia Darwin do Museu de Zoologia, terceiro dia Darwin do Brasil. O professor Nélio Biso é da Faculdade de Educação da USP, professor titular e formado em Biologia. Na verdade, o background dele é como biólogo, mas ele adentrou nesse ramo da biologia com um profundo, segundo as próprias palavras dele, muito interesse e curiosidade sobre Darwin. Inclusive, já refez algumas das viagens de Darwin, né? E, então, temos o prazer de recebê-lo. Muito obrigado, Nélio. Obrigado, Mário. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui num domingão, não é? É surpreendente ver como que eu pude acompanhar ontem, de manhã e à tarde, as palestras foram excelentes e tinha um grande público, não é? Quero agradecer particularmente a vocês terem sacrificado alguma parte do seu almoço. Não é possível, né, que o almoço de domingo tenha sido normal para vocês estarem aqui. Então, quero antes de mais nada agradecer a vocês. Em segundo lugar, quero agradecer ao Museu de Zoologia pelo convite para estar aqui e quero me congratular com o Museu de Zoologia, mas particularmente com o Cristiano e com a Bel, né, que estiveram à frente aí da organização dos detalhes dessa comemoração, dessa celebração, desse dia, né, e que conseguiu em pouquíssimo tempo, com pouquíssimos recursos, né, um resultado extraordinário. Bel, parabéns, viu? Parabéns, Cristiano. O Cristiano tira foto, ele fica trabalhando o tempo todo, né? Arruma lugar para sentar, para as pessoas sentarem, enfim. É realmente impressionante ver como que, enfim, isso aqui funciona, porque tem gente que acredita profundamente no que faz e gosta muito do que faz. Parabéns, viu? E eu acho que a USP mostra com isso, não é, que está muito preocupada em cumprir a sua função social, não é, e fazer com que o público possa, cada vez mais, todos aqueles que pagam impostos, não é, possam usufruir daquilo que pagam e ter uma retribuição naquilo que a USP sabe fazer, que é trabalhar com conhecimento. Não é? Muito bem, então vamos diretos ao nosso assunto de hoje. Não é? Eu quero então começar pedindo para a Verena o nosso próximo. Então, o tema de hoje é a evolução de Darwin, do manuscrito de 1844 à origem das espécies. O título, na verdade, ele não reflete muito bem o que é a palestra, porque eu não vou chegar até o origem das espécies, eu vou chegar um pouquinho antes, tá? Só que se eu escrevesse o Big Species Book, ninguém saberia o que é, né? Mas, de qualquer maneira, o título dá uma boa ideia daquilo que nós vamos falar. Ou seja, eu vou começar fazendo uma rápida recapitulação da vida de Darwin, para que aqueles que não conhecem alguns dos detalhes possam, né, entender por que nós vamos começar de 1844. E depois, então, vou tentar concentrar numa linguagem que não é uma linguagem para especialistas, as ideias, quer dizer, como que as ideias de Darwin mudaram profundamente entre o momento em que ele se dispôs a fazer uma síntese das suas teorias e o momento em que ele começou a escrever para publicar um livro. Tá? Nesse momento, nesse intervalo, houve uma grande mudança na maneira como Darwin concebia suas teorias. Tá? Eu tive o privilégio de ter sido convidado no ano passado, ter participado aqui desse Darwin Day também, e no ano passado eu me concentrei na viagem, em um pedaço da viagem do Darwin ao redor do mundo. Não é? Eu me concentrei praticamente entre os anos 1830 e 1835. Agora, não é, eu vou me concentrar num outro período, 1844 até 1859. Ok? Bom, então, vamos fazer uma rápida cronologia imagética. Né? Eu sabia que o Carlos Oswaldo iam estar aqui também, que quis mostrar algumas das imagens, né, que estão na nossa mente quando a gente fala desses personagens todos, né, que estão envolvidos na história de Darwin. Primeiro é um jovem Darwin que começa a estudar medicina por vontade de seu pai, e ele fica muito chocado logo no início do curso, quando ele tem que assistir uma cirurgia que naquela época era feita sem anestesia, né?
Então se dava um pouquinho de vinho, se deixava um pouquinho tonta a pessoa, e depois essa pessoa era amarrada com cintos, não é? Era colocado um pano na boca, e a cirurgia era feita dessa maneira, não havia anestesia, não havia cloroforme, a pessoa não dormia. E essa cena, Darwin diz que o chocou terrivelmente e o fez abandonar os estudos de medicina logo no início. Depois, então, o pai fica muito desconsolado, o pai médico fica muito desconsolado que o filho não será médico, manda então, fala, então você vai ser sacerdote, você vai tomar conta de uma paróquia. Isso tinha status, ou talvez até mais status do que um médico. E ele se gaba, então, de ter uma boa pontaria, ele diz que passa o tempo em vez de estudar, caçando, treinando a pontaria, ele vira um grande caçador. E depois, quando ele termina seus estudos, não vai de excelência na aprovação, distinção na aprovação, como muitos faziam. E eles começam, então, a interagir muito de perto com alguns professores, particularmente com o professor de botânica e, por indicação dele, com o professor de geologia. Ele, então, começa a estudar mais geologia, sem ter nenhuma vinculação com nenhum curso. E, quando ele está fazendo esses estudos, então, aparece a oportunidade de integrar a tripulação, não bem integrar a tripulação, mas fazer parte da tripulação, está junto da tripulação de um navio que iria viajar pelos mares do sul. Então o Darwin submete a seu pai o pedido, então, porque ele teria que pagar, né? Então ele não era membro da tripulação, ele teria que pagar por essa viagem. Para pagar por essa viagem, o pai é que teria que desembolsar mais dinheiro. O pai, de início, fica contra essa viagem, mas aí ele vai à casa de um tio e consegue fazer com que conversa com esse tio e consegue fazer com que esse tio interceda a seu favor. Ele conversa, então, consegue a aprovação do pai, o pai se dispõe a pagar alguma coisa como 200 libras por ano. É muito difícil saber exatamente quanto isso significaria hoje em dia, mas seria o equivalente a um salário de uma pessoa, de um médico, de uma pessoa com uma boa posição social. Então era bastante dinheiro. O Fitzroy, então, o capitão Fitzroy, conversa com esse pretendente a esse posto, não gosta muito de início do nariz do Darwin. Acho que o Darwin tem um nariz muito pouco indicado para o posto, porque ele acredita que, na época havia estudos que falavam que quem tinha fronte alta era inteligente, quem tinha nariz com uma certa curvatura não seria muito corajoso, e parece que o Darwin tinha esse tipo de nariz, mas mesmo assim, então, o Fitzroy, ele aceitou, veja, o nariz dele não é nada ruim, mas não gostou muito do nariz do Darwin, mas aceitou ele, e então ele ele integrou, então, a viagem, o navio que se chamava Beagle, Beagle por conta do navio, do cachorro, era um navio equipado com canhões, um navio da marinha, mas era um navio que estava empenhado em fazer levantamentos cartográficos. Ele seria mais ou menos o equivalente ao U-2, aquele avião de reconhecimento aéreo dos americanos, que tinha uma importância estratégica muito grande para as Forças Armadas. Então o Beagle fazia os mapas. Ele não se conhecia bem como era o extremo sul da América do Sul, e o Beagle então já tinha estado aqui no extremo sul da América do Sul fazendo esse levantamento e iria retornar para lá para terminar então a cartografia dessa região, que é uma região extremamente difícil, extremamente complicada, tem um relevo, uma cartografia muito complexa. Muito bem. Então, o Darwin integra esse navio, faz essa viagem ao redor do mundo. Ele coleta bichos, faz estudos em terra durante o tempo que ele está embarcado. Faz várias excursões em terra, sempre
sempre integrando, ele acabou não... Originalmente ele foi convidado para dividir a cabine com o Fitzroy, mas depois ele acabou não dividindo a cabine com o Fitzroy. Fitzroy ficou sozinho durante a viagem, ele só almoçava com o Fitzroy. Ele tinha um microscópio que ele levou com ele, e depois então ele volta para a casa dele, ele volta para a Inglaterra, passa um tempo em Londres e depois então resolve se casar. E depois do casamento ele passa ainda um ano em Londres e depois então ele arruma uma casa, uma chácara nos arredores, uns 40 quilômetros do centro de Londres, e vai para um lugar bucólico, aonde então ele vai trabalhar suas teorias. Então esse é o palco, esse é o cenário do que nós vamos conversar agora. Nós vamos conversar o que aconteceu naquele escritório ali, né, naquele lugar, com Darwin, que já não é mais tão novo. Já está. Nós vamos terminar a nossa história com ele fazendo 50 anos. Muito bem, então agora uma cronologia mais factual. Então, aqui de 1831 a 1836, nós temos a viagem do Beagle. Decisiva, segundo as palavras que eles ideias sobre o mundo biológico. Quando ele volta da Inglaterra, quando ele volta da viagem, vai para Londres, ele começa a escrever cadernos, que são chamados de Transmutation Notebooks. Eu falo em inglês porque não tem tradução, e eles são conhecidos assim. Não é? Então, quando vocês ouvem falar em Darwin, ou Darwin Notebooks, nós estamos falando desse material, que ele começou a escriturar uma síntese das suas teorias em setembro de 1800. Aí, então, 37 a 39 é o que se chama de os criativos anos londrinos. Né? Coincidentemente, isso vai até o casamento, pois o casamento não tem mais criatividade. Né? Nós vamos dizer que não é bem assim, tá certo? Mas de qualquer forma, né? Emma que me perdoe, mas né? Os criativos anos londrinos vão até 39. Em setembro de 1938, isso está bem documentado, pouca dúvida, existe então, ele faz a leitura dos maltos, um livro fala então que o crescimento das populações ocorre num ritmo exponencial e que a oferta de alimento não pode dar conta desse crescimento. Malthus era um pastor que tentava explicar a origem natural da pobreza. Né? E isso influenciou decisivamente Darwin em toda a sua teorização. Aí, em 1842, Darwin faz um primeiro sketch. Nós vamos ver, ele faz um primeiro resumo de 35 páginas, ele está visitando a sogra, e a visita não devia ser lá muito agradável, ele se trancou em algum lugar e começou a escrever compulsivamente, de uma penada, escreveu o que se chama de o sketch de 42. Depois, em 1844, aí ele começa a organizar algo que seja publicado. Esse sketch é considerado que quase que uma anotação pessoal, uma coisa para que ele não se esqueça de detalhes daquilo que ele está pensando, não é? Ou uma prova do enfado que deve ser a casa da sogra, enfim. Mas de qualquer maneira, ele escreve esse resumo, não é? Um ensaio então, em 1844, o coloca numa caixa e instrui a sua esposa dizendo: olha, caso eu tenha uma morte súbita, você mande isso aqui para o editor. Né? Eu não quero, né, que isso deixe de ser conhecido. Entre 1846 e 1854, então, ele se dedica a estudos e experimentações. Ele passa a ser aquilo que se conhece, aquilo que se chama de cientista de bancada. Né? Ele estuda invertebrados, faz um trabalho de sistemática, de classificação, de descrição de um certo grupo zoológico com muita precisão. Né? Ele até por isso ele é um cientista de muito talento, né? E estuda diversas coisas, plantas, faz ensaios com
com ervilhas, faz ensaio, vê o 3:1 da ervilhas, enfim, faz na sua casa, depois faz a gente de um filho. Enfim, ele passa a ser um experimentador, né? Isso vai a uma fase muito vigorosa até 1854. Aí, então, não se sabe em que momento exatamente, mas em 1854 ele diz: agora eu vou publicar. Agora eu vou escrever o meu grande livro das espécies. Ele chama de grande livro das espécies, ele não começou chamando assim, mas ele foi ficando grande. Então ele chamava de grande, não por grandiosidade, mas porque ele estava fisicamente grande, né? E isso vai ininterruptamente, ele fica 4 anos em tempo integral, né, escrevendo esse livro, que essa escrituração só vai ser interrompida em junho de 1858, e não por acaso, porque nessa época não se sabe exatamente o dia, e aqui é que há alguma controvérsia, porque dependendo do dia em que ele recebeu a carta desse outro cientista que estava na Malásia, aonde hoje é a Indonésia, então o Alfred Russel Wallace, com quem ele já vinha se correspondendo, então não é verdade que tenha sido um encontro lotérico, não é? Não foi, eles mantinham um relacionamento epistolar, eles trocavam cartas, e ele recebe em junho uma carta que tem um manuscrito, não é? Que tem um trabalho de fôlego, um trabalho de síntese, e nesse trabalho, então o Wallace fala: Mr. Darwin, por favor, eu peço que o senhor leia esse manuscrito, se que ele para publicação. E não se sabe se Darwin aproveitou alguma coisa do que estava ali, mas o que se sabe é que a data que ele escreveu ter recebido esse manuscrito não é a data correta. Ele pode ter simplesmente se enganado, mas ele postergou essa data. Ou então ele pode ter tido uma outra intenção, mas não há nenhum tipo de juízo definitivo sobre isso. Pode não ter nenhum significado. O que se sabe é que na época em que ele recebe a carta e logo em seguida, ele está numa época de intensa agitação pessoal, dramática. Ele perde um filho, o filho morre, ele sai de férias, entra em depressão. É um momento absolutamente dramático. Por isso que não há um julgamento. Pode ser que ele tenha simplesmente se equivocado com as datas. Muito bem. Esses livros, é muito interessante, os notebooks, vamos pegar agora os notebooks. Entre outubro de 38 e julho de 1839, ele está trabalhando num notebook, ele depois começou a numerar, a botar uma ordem nesses notebooks. E ele começou pela sequência numérica, alfabética. Então, tem o notebook A, notebook B, C, D, E, depois vai para M. E aí é engraçado porque o M... se sabe que não há nenhum anterior, né, ao M que não seja muito distante. Por quê? Porque M aí se refere à inicial de man, homem. E nesse caderno, então, ele começa a anotar as coisas sobre o homem, suas reflexões, seus estudos especificamente sobre o homem. Bom, então nesse notebook E, nesse caderno, ele fala de 3 grandes princípios. Uma primeira síntese, não é, que ele ensaia. Ele diz que os netos se parecem com os avós. Existe uma tendência para haver pequena mudança, especialmente na questão física. E há grande fertilidade em proporção, né, se comparar com aquilo que os pais podem prover. Né? Aqui está nitidamente o princípio. A próxima, então, qual é a ideia que ele tinha em mente sobre a adaptação dos seres vivos ao ambiente?
ele tinha aquilo que ele tinha aprendido na universidade, aquilo que era muito difundido, já de uma longa tradição, não é? Que pretendia ver a teologia natural. Então, nós tivemos ontem, o Mário de Pina falou para a gente sobre o William Paley, não é? Para aqueles que não estavam aqui, enfim, ele se acreditava que estudar a natureza seria uma forma de estudar, de reverenciar o Criador. Estudando a natureza, você está estudando aquele que criou a natureza, você está reverenciando a obra do Criador. Então se via intenções do Criador em tudo, né? Porque os seres eram como eram, porque alguém os tinha feito daquela maneira, com a intenção de que eles fossem daquela maneira. E eles estavam perfeitamente ajustados entre si, havia perfeição nisso, né? Então os seres estavam perfeitamente adaptados ao seu meio ambiente, e havia mensagens, já desde o século XVI, né? A medicina buscava nas plantas recados, mensagens, coisas escondidas pelo Criador, dicas. Então a folha que tinha, a planta que tinha uma folha em sinal de coração, em forma de coração, devia fazer bem para quê? Para o coração. Então se tentava fazer um chá daquela planta para melhorar alguma coisa, alguma palpitação, alguma dor do coração, né? Enfim, essa flor, quando ela foi descoberta, ela é emblemática. Eu peguei essa flor como um emblema para mostrar o que era como a teologia natural via os seres vivos. O que a gente não chama assim, é engraçado, né? Mas em inglês, né, ela é conhecida como a flor da paixão. Não é coisa de namorados, né? É a flor da paixão de Cristo, né? Tanto que o gênero é passiflora, o nome latinizado é passiflora. Passiflora vem daí, flor da paixão de Cristo. Por que a paixão de Cristo? Porque deixaram então as marcas, né, da Cristo iria passar. Essa flor teria espinhos da coroa de Cristo. Essa flor teria ainda a marca da Trindade, da Santíssima Trindade. São 3 estruturas no topo da flor. São 3 estruturas aqui, que representariam, não é à toa que havia 3 era a Trindade. Depois que representavam as estações da paixão de Cristo. Então a flor mostrava que, por isso que ela foi chamada então, a flor da paixão de Cristo. E essa flor da paixão de Cristo não é polinizada por qualquer inseto. Quando uma abelha como essa daqui visita essa flor, ela não atinge aquelas estruturas da Trindade aqui em cima. Portanto, não há fecundação. A fecundação depende, vejam como a natureza está perfeitamente adaptada, como existe perfeição nos detalhes da obra do Criador. Vejam aqui, essa abelha, que vocês devem conhecer, é uma abelha nossa, essa abelha não existe na Europa. Essa abelha, ela tem a altura, o tamanho exato, para que ela raspe as suas costas nessa estrutura que produz pólen. E nesse momento, aquela estrutura da Trindade está esticada para cima, não quer saber da abelha. Ou seja, isso ao longo do dia, o que acontece? Aquela estrutura da Trindade se curva. Ela se curva e fica numa curvatura tal que é a distância exata para que o dorso da abelha passe, rele nessa estrutura e com isso coloque pólen ali fazendo fecundação do maracujá. Isso era então apenas essa abelha aqui, de uma certa espécie que pode fecundar a flor do maracujá. Então era assim que se via, com essa perfeição, com esses detalhes de perfeição que se via as adaptações dos seres vivos.
Então vejam, depois da fecundação, né, então o fruto aqui começa, o ovário começa a se desenvolver. Né, então reparem nisso, né? Nesse detalhe, vocês estão vendo então. Vai cair isso aqui, a Santíssima Trindade abandona o maracujá e aí o maracujá se desenvolve, ok? Muito bem, então qual é a visão de adaptação que derivava dessa visão? Não é? Os seres vivos estão perfeitamente adaptados em cada detalhe, né, às suas necessidades e às possibilidades do seu meio. Então, no sketch de 42, é justamente essa visão que vocês podem encontrar ali. É uma visão de adaptação que ela está perfeitamente ajustada, coerente com a visão da teologia natural. Então, quando ele estava visitando a família, escreve essas 35 páginas e aqui é a primeira vez que aparece, então, a expressão seleção natural. Então dá para ver que ele realmente queria fazer em 42 rápidas anotações dos pontos principais daquilo que ele estava elaborando. Muito bem, o que ele fala ali? Ele fala de barreiras, né, de todo tipo, que separam regiões, e essas barreiras então são maiores do que as diferenças de clima de cada um dos lados. Por exemplo, grandes cadeias de montanhas, né, espaços do mar entre ilhas e continentes, né, e mesmo grandes rios e desertos. Quer dizer, barreiras podem se interpor, né, dentro da distribuição de uma população. Então, vejam, eu quero mostrar para vocês agora, rapidamente, apenas os 4 primeiros títulos dos capítulos, quando ele começa a escrever agora, né, a sua publicação, aquilo que ele admite que possa vir a ser publicado. O primeiro capítulo fala da avaliação das formas dos seres orgânicos sobre a domesticação e como é que eles podem ser selecionados. O segundo capítulo fala das variações no estado selvagem, né, e a comparação com as raças domésticas. No capítulo 3, ele fala, então, da variação dos instintos e dos atributos mentais. Ele está falando em como que os seres podem deixar de cruzar entre si. Né? E no capítulo 4, ele está falando do número de formas intermediárias que são requeridas pela teoria da descendência comum. E sobre a ausência da sua ausência no fóssil. Então, agora nós vamos mergulhar um pouquinho mais em detalhe nessa teorização do Darwin. Então, vamos imaginar uma espécie A. Então, essa é a área de distribuição da espécie, que são os indivíduos que compõem a espécie. Então, aparece uma determinada barreira, né, geográfica que vai fisicamente separar essa população, não é? Então eu vou ter o que era uma população de distribuição contínua, agora é uma população que tem uma barreira, então os indivíduos daqui não podem passar para cá e vice-versa. Né? Isso acontece ao longo de um certo tempo. Não é? E de passado, com o tempo, não é? Essa barreira mantida, você vai ter indivíduos que são agora diferentes entre si. Quando houve a separação, não havia diferença entre eles. Depois de algum tempo dessa separação, há diferença entre eles. Então vejam, no momento em que aparece a barreira, eu tenho aqui, no tempo 1 e no tempo 2, eu tenho as mesmas condições ambientais, certo? Agora, entre o tempo 3 e o tempo 4, Darwin vai usar muito do tempo geológico. Né? Então vai falar de grandes intervalos de tempo. Né? Então eu não posso dizer que as condições do ambiente que eu tinha aqui sejam idênticas às condições do ambiente que eu tinha aqui. Agora, a minha pergunta é, e se não houver mudança nessas condições ambientais?
e se forem exatamente as mesmas condições ambientais que eu tiver nesse tempo e nesse outro tempo? Não é? Essa era, de certa forma, a dúvida que estava na cabeça de Darwin. Quer dizer, uma vez que ele escreveu o seu ensaio de 44, ele manteve isso em mente. Porque, vejam, no final das contas, pensando nesse esquema geral, eu vou ter que admitir o seguinte: um segmento da população, certo, que está isolado de um lado, então com o tempo, não é? Esses indivíduos, esse grupo, desenvolve características novas, a ponto de aquele ser chamado de espécie A, aquele ser chamado de espécie B. Não é? Com o tempo, com o passar do tempo, com novas condições, não é, ambientais. Houve uma mudança nas condições do ambiente. Então, o que nós podemos... Aqui nós temos certas condições e aqui nós temos outras condições. Então, não é de se espantar que Darwin tenha, durante esse período, trabalhado intensamente a questão de como o ambiente pode modificar os organismos. Não é? Por quê? Porque, no final das contas, se com a mudança das condições ambientais os organismos mudam, então, não é, o ambiente deve exercer alguma influência sobre esses organismos. E, então, a ponto de, vejam, depois com o tempo, quando eu tenho essa espécie e por acaso a barreira é removida, não é, o que acontece? Eles podem até se encontrar de novo, mas não existe introgressão, eles não se misturam novamente, eles não se intercruzam novamente, eles permanecem como duas espécies, não é, verdadeiras, como duas espécies boas, duas espécies que eu posso reconhecer. Então, vejam, no final das contas, o Darwin, nesse seu raciocínio, ele mantém essa premissa, não é? Que as espécies estão perfeitamente adaptadas ao seu meio ambiente. O que faz a seleção natural? Ele já nomeou a seleção natural. O que ela faz? Ela seleciona aqueles que estão mais bem adaptados para as novas condições. Não é? Então, em 1844, o Darwin fala: como é que eu explico o fato de haver ausência, não encontrar os fósseis das formas intermediárias, entre A e B? Ele vai dizer, olha, há uma imperfeição do registro fóssil. Ou os fósseis não foram criados, não houve fossilização, ou houve fossilização, mas nós ainda não achamos os fósseis. Então, vejam o exemplo, nós vimos esse exemplo ontem também, numa das palestras do professor Mário de Vivo, acerca de, imaginem, houve uma época, isso aqui é a América do Sul, isso aqui é a América Central, certo? Então hoje nós temos aqui um canalzinho ligando esses dois lugares, tá certo? Se um navio vem para cá, ele tem que passar pelo canal do Panamá para atingir o outro lado. Mas não foi sempre assim. Antes do Panamá, quem queria ir de Nova York a São Francisco tinha que pegar um navio e ir até a Terra do Fogo, dar a volta e voltar para o outro lado dos Estados Unidos. Né? Mas há 3 milhões de anos atrás, não precisaria ter feito isso. Por quê? Porque há 3 milhões de anos atrás ainda não tinha se fechado essa barreira continental aqui, ela estava aberta. Né? Então, era um mar só, eu não tinha essa barreira isolando as populações de um lado e as populações de outro. Muito bem, há 3 milhões de anos, essas espécies, né, não têm contato com as espécies de... Né? E o que é, então, se nós pensarmos nos termos darwinianos de 1844... dadas as mesmas condições ambientais, não haveria razão de haver mudança. Não é? Eu teria as mesmas espécies ali. Mas o fato é que se vocês... nós sabemos que hoje existe muito estudo, inclusive eu peguei essa imagem de uma página de um pesquisador que estuda justamente as diferenças entre essas espécies, são chamadas espécies gêmeas. Né?
são muito parecidas, mas já são indiscutivelmente espécies diferentes. Vamos ver o que muda no pensamento de Darwin nesse intervalo. Ele vai chegar à conclusão, em 1856, que as espécies não estão perfeitamente adaptadas ao meio ambiente. Qual é um dos indícios disso? É que nem sempre eu tenho barreiras geográficas. É difícil de eu sempre usar uma barreira geográfica para explicar, né, o porquê que existem diferentes espécies no ambiente. Então, ele vai pensar, ele toma o exemplo de uma barreira de montanha, de uma escarpa de montanha, de uma encosta de uma montanha, onde eu tenho neve no topo e um mar tropical na base. Né? Como é que se distribuem as espécies ao longo dessa montanha? Eu não tenho nenhuma barreira, eu tenho primeiro uma zonação, quer dizer, uma distribuição marcadamente diferente entre diferentes faixas, né? E essa distribuição marcadamente diferente, ela não tem nenhuma barreira física evidente. Mas é impossível encontrar a mesma espécie, né, ocupando todo o gradiente. E ele vai então se perguntar como é possível que se formem diferentes espécies, diferentes gêneros, né, diferentes organismos muito diferentes sem que haja nenhum tipo de barreira. Aí vai aparecer então a ideia da adaptação relativa. Então eu sei que eu tenho um determinado gênero, uma determinada espécie, enfim, que está numa certa faixa, né? Outro que varia de uma altitude tal a uma altitude tal, e eu vou ter coqueiros, por exemplo, próximo do mar, mas eu não vou ter coqueiros próximo da montanha. Não é? Como que é possível que se desenvolvam diferentes espécies sem aquele mecanismo, não é, de condições ambientais fazerem um indivíduo se modificar? Então, vamos supor que eu tenha... Então, o raciocínio do Darwin é mais ou menos esse. Quer dizer, vamos imaginar que num certo ambiente eu tenha diferentes indivíduos de uma mesma espécie. Não é? É bem sabido que diferentes indivíduos têm diferenças pequenas, que ele já reconhece desde há muito. E esses indivíduos acumulam pequenas mutações um em relação ao outro, mas de qualquer maneira são eles são reconhecidos como pertencendo a uma única espécie. Vamos imaginar, sem que haja mudança dramática de era geológica, sem recorrer ao tempo geológico, vamos pensar num ambiente que tem as variações normais do ambiente, as variações sazonais do ambiente. O que pode acontecer com o tempo? Pouco tempo. Vão morrer alguns dos indivíduos que têm determinadas características que não são favoráveis a uma onda de frio, por exemplo, uma onda de calor, uma onda de muita chuva, uma onda de seca. Não é? Ou seja, alguns indivíduos que não têm condições de suportar algum tipo de característica do ambiente acabam morrendo. E no seu lugar, então, o seu lugar passa a ser ocupado por descendentes daqueles que têm as características que dão uma condição de sobrevivência melhor para aquela especificidade, para aquele local específico. Então eu tenho, digamos que essa espécie sobrevivente B aqui deixou dois descendentes, B1 e B2. B1 é mais parecido com B do que com E. E começam então a viver bem nesse local. O mesmo vai acontecer, então, aquela sobrevivente E teve um descendente, um E1 e o E2. De novo, E1 é mais parecido com E do que com B1.
E assim sucessivamente, eu vou tendo, né, G1, vou ter I1 e 2. Então vejam, aquilo que era um conjunto, né, de seres com pequenas modificações, agora eu tenho uma canalização para diferentes, né, pedaços do ambiente. Né? De tal forma que no final das contas eu vou ter, digamos, o gênero B, o gênero E, o gênero G, o gênero H, o gênero I, em cada um, né, dos lugares, né, dessa encosta. E com isso, então, em 1856, o Darwin elabora o que ele chamou de princípio da divergência. Né? O princípio da divergência, o que ele dispensa formas intermediárias estáveis. Portanto, ele não requer, ele não pressupõe que o registro fóssil possa eventualmente trazer todas as formas intermediárias, não é, que nós poderíamos deduzir para os seres vivos que hoje ocupam um determinado local. Então, se a gente pensamos em altitude, mas podemos pensar em umidade. Né? Então, perto da lagoa e longe de uma lagoa, tem uma diferença de umidade. Né? Essa diferença de umidade vai fazer com que, vai oferecer um contínuo de condições, mas que mudam, não é? Para, vamos supor, uma mesma espécie de planta. E aí, com o tempo, algumas dessas plantas vão morrer e os descendentes, não é, daquela que resistiu começam a ocupar de forma mais eficiente aquele espaço. Então, com isso, não é, eu posso ter diferentes espécies, diferentes gêneros, ocupando sem barreiras geográficas e sem formas intermediárias. Né? Então, por essa teorização, por esse novo princípio, não precisava mais estar comprometido com a ideia de adaptação perfeita. Eventualmente, isso podia ocorrer, mas não era necessário. Já não era mais necessário. E a seleção natural já não estava mais em busca daqueles que se desviavam daquele ótimo do ambiente. Não é? Agora a seleção natural atuava continuamente a cada mudança, a cada alteração, a cada espaço vazio que o ambiente oferecia. Então, daquilo que nós chamamos, então, do ensaio, não é, de 1844, a esse que eu falei para vocês, que é o Big Species Book, não é? Então ele passa de um cenário onde as adaptações são perfeitas e são perturbadas por grandes eventos geológicos. Então aí a gente entende por que até as estimativas de tempo geológico que Darwin faz se mostraram exageradas. Ele pressupunha a Terra com uma idade muito maior do que ela efetivamente, o que nós acreditamos hoje. Né? Mas por quê? Porque a geologia era muito necessária, porque cada pequena mudança requeria uma grande mudança no ambiente. E a seleção natural, o que fazia? Ela escrutinava os mais bem adaptados a cada época. E isso significava que não havia necessidade de haver muita variabilidade entre os organismos de um determinado local numa determinada época. Agora, em 1856, então, aqui você já vê imagens da casa onde daquela chácara que eu falei para vocês, né, nos arredores de Londres, aonde estava aquele escritório. Né? Ali, então, ele pôde desenvolver o que se acredita que tenha sido a grande criação de Downhouse, essa chamada Downhouse. O lugarejo se chama Done. Um lugar bucólico, até hoje, muito pouco perturbado, são só chácaras. Né? Então ele passou a admitir o que, né, nós conhecemos por adaptação relativa. Então,
em um mundo onde não há adaptação perfeita. Então, se o ser vivo é um pouco melhor, ele consegue aproveitar um pouco melhor as condições do ambiente, isso já é o suficiente para que a sua representação das gerações futuras seja diferente. E isso, então, a seleção natural, ela está atuando sempre e produzindo muita variabilidade. Então, aqui cabe então algumas considerações, não é? Que é uma pena que no final das contas, o Darwin, quando ele estava desenvolvendo o princípio da divergência, ele foi desenvolvido, sem dúvida alguma, em abril, maio de 1856, e ele tem vindo nesse livro que ele está escrevendo, então, nessa época. Agora, e é interessante que a numeração das páginas, eu tive um dos meus trabalhos, meu trabalho de doutorado foi com esse manuscrito, e é interessante que até a numeração das páginas revela que ele teve um pensamento criativo. Ele começou a conjecturar consequências, mais dos questionamentos que ele estava fazendo. Então ele começa a numerar as páginas por letra, e é claro que se você faz uma 37A, 37B, você está achando que você não vai escrever muita coisa, né? E ele escreveu mais de 50 páginas naquela inserção, então ele de fato acabou se excedendo, né? O que demonstra que era de fato, ele estava em fluxo, ele estava tendo um pensamento original, dando vazão a esse pensamento original. Agora, o que é uma pena é que, no final das contas, esse livro, aí, tem uma longa história para explicar para vocês como é que esse grande livro acabou virando um pequeno livro, que é o Origem das Espécies. E no pequeno livro, ele acabou tendo que deixar coisas de fora. Então, no capítulo em que ele está escrevendo a seleção natural do livro, é o capítulo 6. Esse capítulo, ele tem um índice, como que fosse um índice, que é na verdade um roteiro, né? Ele escreveu, fez como fosse uma anotação pessoal, do que ele iria abordar naquele capítulo. A última inserção, ele não desenvolveu nem naquele manuscrito e nem depois, quando ele resumiu tudo isso para a Origem das Espécies. A última inserção está escrito assim: teoria aplicada às raças do homem. E isso parece que não há registro que tenha escrito essa última parte do capítulo 6. E esse capítulo 6 aparece depois como capítulo 4 no Origem das Espécies, sobre seleção natural, e é um grande resumo. E esse grande resumo sacrificou algumas partes, particularmente o princípio da divergência. Ele está lá, ele aparece, ele é nomeado, mas ele não aparece com o destaque que ele tem, né, no Big Species Book, no livro que ele interrompeu, né, que ele escreveu por 4 anos e ele interrompeu em junho de 58. Então, o que eu disse para vocês é o que se considera a grande criação, né, em Down House, naquela chácara nos arredores de Londres. Ele disse que ele tinha tido a ideia da seleção natural ainda em Londres, embora não haja registro para isso. Ele se mudou em 1840 para essa chácara. Ele diz que leu Malthus e o Princípio da População em setembro de 1838, portanto, estava em Down House. Ele coligiu, ele coletou muitos dados, elementos, muito, ele é ávido bibliófilo, tinha uma biblioteca pessoal grande, uma rede de correspondência que era absolutamente invejável, é equiparável às nossas correspondências de hoje em dia com a internet. É uma coisa inacreditável. Ele escreve um bilhete para um correspondente na Alemanha, num dia, 2 dias depois ele tem a resposta.
Tem gente que não abre e-mail durante 2, 3 dias, né? Certo? E ele tem respostas, né? Ele tem cartas mais extensas, né? Os Correios, é preciso dizer que os Correios na época não funcionavam como hoje, se bem que os britânicos sempre se vangloriaram dos seus Correios, mas as cartas mais próximas eram levadas por postilhões, eram como que cavaleiros, como que motoboys, né? Sério, você escrevia, chamava o sujeito, né, ficava na pracinha, enfim, mandava alguém, né, um moleque levar a carta até lá, tinha um endereço para onde ia, e esse sujeito pegava o cavalo e ia, né, eles eram chamados de postilhões, né, os motoboys antigamente. E eles andavam armados, porque às vezes eles transportavam valores, então eles eram muito respeitados, muito temidos, eles eram sempre corpulentos, fortes. E não eram tão detestados como os motoboys hoje em dia, né? Todo mundo teme, tem pesadelos com motoboy. Muito bem, agora o princípio da divergência, né, fez com que a seleção natural ganhasse força, ou seja, Darwin tinha absoluta certeza que a seleção natural era o grande princípio, né, a grande ferramenta, a grande chave que poderia explicar a origem das espécies. E é por isso que no título, depois do livro, ele escolhe Origem das Espécies por meio da seleção natural. A gente fala origem das espécies, mas na verdade o título completo vai até, né, a seleção natural. Né? Então, com ele, né, a seleção natural não é quase que um complemento à seleção natural. Então, com isso, né, Darwin depois aí começou como teórico, ele foi adiante, ainda teorizou bastante, criou muita teoria, concordou durante pelo menos até 1864, se acredita que ele tenha tido uma posição muito parecida com a posição do Wallace e de um zoólogo da época também, que se aproximou muito dele, chamado Thomas Huxley, com um filósofo chamado Herbert Spencer, né? Esses 4 compuseram aquilo que alguns chamam de o darwinismo original. E depois de 1864, aí existem diferentes visões, diferentes correntes, explicar por que eles não se mantiveram com total coerência. O Wallace, por exemplo, ele vai escrever um livro chamado Darwinismo. Né? E nesse livro ele justifica, ele fala, eu quis escrever esse livro porque eu achei que o Darwin acabou não dando tanta força à seleção natural. Eu defendo mais a seleção natural do Darwin do que ele próprio. Portanto, eu vou escrever, né? Esse livro vai chamar Darwinismo. Né? E é um livro onde, então, é quase que uma homenagem. O Darwin, que sucedeu a Darwin, Darwin já tinha morrido, e ele então dedica o livro ao Darwin, e é um livro que ele procura mostrar a força do argumento da seleção natural. Darwin enveredou por outras explicações também, sempre se manteve muito sensível às ideias e à possibilidade dos organismos pelo ambiente. Né? Ideias que depois acabaram não sendo muito valorizadas. Hoje em dia já se começa a querer estudar isso de novo, né? E eu quero então terminar dizendo a vocês que esse tipo de estudo, ele é um estudo que eu justifico esse estudo por várias razões, mas a principal delas é que quando a gente estuda o pensamento de gerações anteriores, a gente entende a criatividade, né? A gente consegue, acho que nós não devemos estudar o pensamento de cientistas do passado por uma questão de saudosismo, certo? Muito menos para procurar aquilo que nós achamos certo ou errado hoje em dia. Não é por conta disso, é porque o pensamento criativo, ele é uma joia, era uma coisa rara, era uma coisa preciosa. Tá? E nós precisamos sempre dele. Então,
Esses estudos, né, nos revelam mudanças de formas de conceber coisas, não é? Coisas que são difíceis e que nós não podemos deixar perder. Não é? Tão importante quanto as teorias de Darwin é a forma de pensar do Darwin. Não é? E antes de terminar, então, eu queria... um tempinho para a gente conversar. Eu estou um pouco emocionado porque no ano passado, exatamente no horário dessa palestra, estava acontecendo um acidente. Oi. Você colocou a trajetória, né, da ideia de seleção natural, como o Darwin concebeu, como um processo criativo, né, que ele foi desenvolvendo paulatinamente ao longo desse tempo todo. Foram, se não me engano, até o lançamento do livro foram 23 anos. Né? Como é que fica a posição que é colocada, inclusive pelos biógrafos do Darwin, o Adrian Desmond e o James Moore, que colocam, né, eles colocam uma coisa como se esse processo fosse um processo de tormento na vida do Darwin, né, até por conta das pressões que ele estaria enfrentando na Inglaterra no período. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que eles fizeram, tanto o Adrian Desmond e o James Moore, né, eles estiveram aqui no Brasil uns 11 anos atrás, né, quando eles lançaram a biografia aqui, uma tradução ruim, depois foi recolhida e houve um recall, né, mas um livro grandioso, um livro que eu recomendo, principalmente agora depois que foi corrigido. Mas eles têm essa posição que Darwin não publicou por conta de saber das consequências, né, que a sua teoria poderia trazer para o meio da época. Isso faz com que algumas pessoas pensem que o Darwin já tinha uma teoria publicável em 1838, talvez, né, e que a partir de então ele começou a retardar a sua publicação. Né. Quer dizer, essa palestra eu acho que mostra bem como que é difícil entender as coisas dessa forma. Né? Quer dizer, e ele era um sujeito que ele passou muito tempo procurando entender as críticas, entender aquilo que, as imperfeições do modelo que ele desenvolvia. Né? Ele foi, nesse sentido, ele foi um pensador muito cuidadoso, muito atento. Né? Ele não tinha uma teoria, quer dizer, em 1842, nós sabemos o que estava na cabeça dele. Né? E é bem diferente daquilo que aparece na Origem das Espécies. E existe um razoável consenso que ele foi apenas em 1856, no meio da escrituração do livro, é que, de fato, ele acabou por entender como que a seleção natural podia dar conta de praticamente todos os fenômenos que ele tinha para explicar. Né? Então, se ele tivesse publicado antes de 56, pelo menos, talvez ele não fosse um cientista famoso que é hoje. Né? Ele já seria famoso, mas talvez não teria toda a fama e todos os admiradores que ele tem hoje em dia. Né? Oi.
tem uma controvérsia aí acerca que Wallace apresentou o trabalho dele na Royal Society, então alguém disse a Darwin disso, e daí Darwin fez o trabalho para se contrapor a Wallace. O Mário de Pina já explicou isso ontem, na palestra dele ontem. Mas, enfim, Darwin e Wallace mantinham uma intensa correspondência. Tá? Então, eles eram conhecidos. Wallace já era uma pessoa relativamente conhecida, porque ele tinha uma vida de aventuras. Dizem que ele era azarado, que ele era isso, que ele era aquilo, mas na verdade ele era um sortudo, porque ele tinha ficado no Brasil vários anos. Em 1842, quando Darwin está escrevendo seu primeiro esquete, Wallace está na Amazônia estudando ladainhas. Está coletando bichos, coletando plantas, coletando peixes, mas uma das coisas que ele está fazendo é comparar, ele anotava a ladainha, que quando uma pessoa ficava doente, botava assim numa canoa e iam 3, 4 dias até um padre, uma benzedeira, sei lá, um pajé, e lá recebia alguma coisa e depois voltava. E no caminho, os familiares, os acompanhantes iam rezando. E eles iam rezando, era uma mesma reza, e o Wallace anotava a reza da maneira como ela ia, e depois, na volta, anotava como ela voltava. Ele estava interessado em saber quais eram as mudanças possíveis nesse curto intervalo de tempo. Então vejam, quando Darwin está escrevendo Seleção Natural, ele escreveu isso em 1842, o Wallace está tendo uma aproximação metafórica da evolução. Ele está pensando na evolução como uma mudança, não é? Ele está se aproximando metaforicamente dessa, não é? Pensando como uma língua pode se modificar, como que uma coisa que se repete, que se reproduz, pode sofrer pequenas modificações com o tempo, né? Quando ele volta da Amazônia, ele pega um navio com um carregamento de copaíba, de óleo de copaíba. Quando está perto do Triângulo das Bermudas, esse navio pega fogo. E ele fica vários dias boiando no oceano, preso a uns pedaços que sobrou do navio. Estava levando macacos vivos, estava levando um monte de bichos para vender, perdeu tudo no naufrágio, né? Muito bem, ele não era uma pessoa totalmente desconhecida, portanto, quando ele volta, ele tem muita história para contar, e fora que ele coletou bastante, perdeu bastante, mas tinha despachado também um bom tanto. Depois ele vai para a Malásia, vai para o arquipélago malaio, ele vai conhecer o orangotango, que outros só tinham visto no zoológico uma vez ou outra, ele vai ver os nativos, enfim, vê uma diversidade impressionante. Em 1856, ele descobre a famosa linha de Wallace. Ele vê que até uma determinada ilha, a fauna, a fauna é a fauna da Ásia. A partir de uma ilha, a fauna é australiana, né? Está estudando o que é aquela barreira, que não é uma barreira física, por que os bichos de uma ilha não vão para outra ilha. E até que ele tem um ataque de malária, e aí ele escreve, então não pode coletar, não pode, né? Coletou mais de 250 mil espécimes e mandou para a Inglaterra, só nessa excursão da Malásia. Muito bem, quando ele escreve para o Darwin, ele está em impossibilidade de trabalhar, então está escrevendo, e ele escreve mais uma carta, dessa vez com um ensaio, para publicação, mas não seria um livro, é um artigo, é um ensaio curto. E ele manda esse ensaio diretamente para o Darwin, e confiando no juízo de Darwin. Se você achar que ele é digno de publicação, por favor, encaminhe para algum lugar, né? E aí então o Darwin fica chocado, porque ele encontra nesse manuscrito expressões que poderiam ter saído da boca dele. E aí então ele faz uma consulta a colegas dele, que eram das sociedades científicas e tal, e fala, olha, apresente, né, nós podemos fazer uma apresentação conjunta, você escreva outra coisa, ou pegue alguma coisa que você já escreveu, e vamos fazer uma apresentação conjunta. Então, no dia 1º de julho, se eu não me engano, no dia 1º de julho de 1858, é feita uma sessão da Sociedade Linneana,
que existe até hoje. E a sociedade linneana, então, os dois, Darwin não comparece a essa reunião, ele está com a família no litoral, por conta daquela agitação pessoal que ele está passando. É feita a leitura do papel, do paper, né, do artigo do Wallace e do artigo do Darwin, que é muito mais curto. Ele pega um fragmento de uma carta que ele escreveu por um botânico americano, antes, né, há um tempo atrás. Então ele tem essa... mostra como ele já estava pensando sobre aquilo há mais tempo. E a leitura, na verdade, é feita na mesma sessão, mas são duas leituras, são dois artigos, estão disponíveis na internet, é fácil obter. E isso é apresentado na sociedade linneana. Então, o que se fala de uma possível apropriação de Darwin, etc., é por conta da data em que a carta de Wallace chegou às mãos de Darwin. Então, se fez um estudo, tem um artigo que estudou os navios, a chegada dos navios, estudou o trajeto daquela carta e concluiu que ela teria chegado às mãos de Darwin antes do que ele declarou. Né? Ele guardava um registro de tudo que ele fazia, até de comidas que faziam bem, comidas que não lhe faziam bem. Né? Então é estranho que a data da carta não tenha tido a mesma precisão. Agora, é perfeitamente possível explicar isso pelo momento pessoal em que ele passava, que ele vivia em junho de 58, e, além disso, não há, quer dizer, Wallace é um coletor, começando a fazer os seus ensaios. Darwin foi um coletor até 1836, depois ele não saiu mais para coletar, né? Ele está há 22 anos trabalhando, interessado em outras coisas, certo? Então, por isso que o descompasso entre os dois é grande, e depois o relacionamento no resto da vida demonstra claramente que não havia nenhuma mágoa de Wallace com Darwin. Pelo contrário, Wallace sempre foi muito amigo da família. Quando houve a celebração do centenário do nascimento do Wallace, as fotos, eles têm fotos já dessa celebração, os netos e bisnetos do Darwin estão no colo do Wallace, o Wallace está de toda a família, ele dá para ver que ele é nitidamente um membro da família, né? O Darwin conseguiu uma aposentadoria para o Wallace, porque o Darwin era muito bem relacionado e tal, conseguiu que o governo descolou uma boquinha para o Wallace de uma belíssima pensão vitalícia, e que, se o governo soubesse que Wallace iria viver 90 anos, talvez não tivesse dado tanto. Foi longevo e aproveitou muito bem essa pensão. Portanto, o que a gente vai ler de Wallace sobre Darwin Wallace a vida inteira disse, olha, a ideia de Darwin, ele é que tem os méritos, né? E ele não, essa ideia de que tenha ocorrido qualquer tipo de apropriação, ela deriva de um detalhe, de uma minúcia que provavelmente não tem maior importância. Oi. O ponto da viagem de Darwin na borda do Beagle foi mais importante para ele desenvolver as teorias dele. Aqui, assim, acho que muita gente pensa que foi só Galápagos, né? Mas tem outros pontos. Eu particularmente sou muito avesso à ideia de ressaltar a importância de Galápagos, como se a viagem do Beagle tivesse sido uma viagem a Galápagos, né? Tem até alunos meus na faculdade que acham que ele passou vários anos em Galápagos, né? E a verdade é que passou 3 semanas lá, de uma forma meio acidental. E não há nenhuma carta conhecida de Darwin escrita em Galápagos. Então, o estudo sobre o que ele fez em Galápagos é, além de tudo, difícil, porque não existe material, né? E outra coisa importante é que Darwin não tinha a menor ideia do que ele tinha coletado em Galápagos. Ele, em especial as aves, porque ele empacotou aquilo, mandou para a Inglaterra, deu para um especialista, depois que ele conseguiu que aquele tio que descolou, que intercedeu junto ao pai, ele era um deputado federal, certo? Então a gente sabe que, né, o pessoal
tem influência. E esse deputado, então, esse membro do parlamento, conseguiu uma verbinha de 1.000 libras, que era uma pequena fortuna na época, para fazer a zoologia do Beagle. Então ele teve uma verba para contratar pessoas para estudar o material que ele tinha coletado, né? E daí, mais de um ano depois, é que ele soube quantas espécies havia em Galápagos. Aí então é que ele viu a importância daquele achado. Sem dúvida alguma, foi um achado importante, né? Agora, dá para ver que o achado de ilha, não é? Isso era explicado pelaquela ideia da teologia natural da adaptação perfeita. Então, cada um está perfeitamente adaptado a uma ilha, tudo bem. Agora, e o resto do planeta, né? Então, não há dúvida que eu costumo dividir a trajetória de Darwin em 3 grandes momentos: o Darwin coletor, o Darwin pensador e o Darwin ideólogo, né? Então, o Darwin coletor, ele é a viagem do Beagle. A viagem do Beagle foi, sem dúvida alguma, importantíssima. Foi muito importante pelo que ele coletou, não só de espécimes biológicos, plantas e animais, mas também e principalmente pelos seus achados geológicos. Ele foi o primeiro a estudar a geologia da América do Sul. E foi a partir da geologia da América do Sul, isso que eu acho que é mais importante, é que ele pôde fazer uma estimativa da idade da Terra. Coisa que se fazia, tem gente que diz que não, mas é fácil ver que se faz, havia muitas estimativas da idade da Terra, mas nenhuma baseada em evidência matemática, em coisas comprováveis. Ele foi o primeiro a fazer uma demonstração, não é, de um cálculo que dava uma idade da Terra de milhões e milhões e milhões de anos, não é? E isso ele fez, não foi em Galápagos, foi nos Andes. Mas os ingleses não gostam dos argentinos, então não botaram nem na viagem do Beagle, eles não botam a Argentina. As Falklands, né? O Beagle se meteu nas Falklands, no conflito. Muito bom, gente. Então, quero agradecer mais uma vez a vocês e convidá-los para a leitura da peça After Darwin que vamos ter agora, não é isso? Obrigado, gente.